Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos aqui para conversarmos um pouquinho a respeito da nossa caminhada de igreja e a caminhada dentro dos nossos grupos de reflexão. Nós somos convidados então mais uma semana a ter esse encontro com a palavra. E para nos ajudar nesse encontro do mês de junho, eu tomo a liberdade de partilhar com vocês uma reflexão que brota de um texto, de um artigo do Padre Cristóvão, que saiu no IHU, um site de notícias cristãs, religiosas, coordenados assim de modo especial pelos padres jesuítas. E nesse artigo, ele se pergunta o seguinte: que tipo de missão vai surgir depois que passar essa pandemia? Por causa da pandemia, nós estamos aí desde antes da Páscoa privados, ou seja, sem poder participar da celebração da Eucaristia, da participação nos sacramentos, de nos reunir nos grupos de reflexão. Mas então o que surgirá depois de passar dessa pandemia? E ele retoma a palavra do Papa Francisco, e lembrando que o Papa Francisco nos ajuda a voltar àquilo que é essencial, nos apegar àquilo que é o mais importante. E aí, retoma uma imagem usada pelo Papa Francisco. Ele fala que é preciso de quebrar os nossos espelhos, de não ficar olhando tanto para nós mesmos, não ficar olhando só para dentro, mas de fato olhar para fora, para olhar para aquilo que Deus pede de nós. E aí, o Padre Cristóvão, ele coloca 4 alternativas, 4 eixos de por onde que vai a nossa missão nesses tempos depois dessa pandemia. Primeira coisa, o seguinte, é que depois dessa pandemia nós devemos ser uma igreja mais simples, uma igreja mais próxima, mais acolhedora, uma igreja que vai mais às periferias. E aí então, essa simplicidade de Jesus, essa simplicidade que nos vem desse nosso encontro com a palavra de Deus. Refletir nos grupos de reflexão é um caminho de simplicidade. Firme, não se afaste do grupo. Esse é um caminho para uma igreja depois da pandemia. Uma igreja firme na palavra, firme na pessoa de Jesus, por isso uma igreja simples. Uma outra coisa, uma atenção especial aos pobres. Por causa também da pandemia, muitas pessoas já estão sem emprego, muitos já estão passando necessidades, muitas já não estão conseguindo ter onde morar porque não dá conta de pagar o aluguel. Então a situação de dificuldade humana, a situação mesmo de pobreza tende a aumentar. E a nossa igreja precisa ser uma igreja mais próxima dos pobres, que atenda àqueles que estão passando necessidade. Essa foi a prática de Jesus, essa é também a prática da nossa igreja. Depois, a gente precisa também sair dessa pandemia com a nova relação com a natureza, com as coisas criadas por Deus. Precisamos assim de cultivar um cuidado maior com todas as coisas criadas. Mais do que nunca nós sabemos o quanto que a gente é dependente, o quanto que a gente precisa da natureza. Infelizmente ela está sendo muito judiada, aproveitando até da pandemia para aumentar as áreas de exploração, as queimadas na Amazônia. O caminho que nós temos que fazer enquanto igreja é um caminho inverso, é de cuidado, é de preservação da vida. E por fim, o quarto ponto, uma maior criatividade na liturgia e na pastoral. Nós estamos sendo desafiados a usar mais as redes sociais, a encontrar outras formas criativas de fazer a reunião, de fazer nossas celebrações e encontros. Isso vai ter que continuar também, mesmo depois de passada essa pandemia. Descobrir novas formas de ser presença, descobrir um jeito de levar os sacramentos até as pessoas. Então, a gente descobrir formas também de aumentar a nossa esperança. Deixo a você uma boa reflexão para essa semana, primeira semana de junho. Fica firme na palavra e vamos descobrir formas de manter viva a nossa fé e a nossa esperança. E a perguntinha que vai nos animar é: nossa comunidade tem testemunhado o projeto de Jesus? Penso que o projeto de Jesus passa por esses 4 eixos: simplicidade missionária, atenção aos pobres, uma nova relação com a natureza e uma maior criatividade na liturgia e na pastoral.
Um grande abraço, uma excelente semana e Deus nos abençoe a todos.